Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar minha meditação nas cartas do apóstolo João. Hoje, terceira carta. A terceira carta também é pequena, é praticamente um bilhete. Tem apenas 14 versículos. E esta pequena carta, ela traz algo muito impressionante, algo que aconteceu nos dias de João, mas que creio que continua acontecendo nos dias atuais. Ele fala a respeito de um irmão chamado Gaio, ele fala de um cidadão chamado Diótrefes e também ele fala de Demétrio. E ele praticamente ele inicia igual ele iniciou a segunda carta, o presbítero. João ele se identifica como o presbítero. Ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Novamente, eu amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Então a ideia aqui é que Gaio, ele era um motivador e ele estava andando na verdade, continuava andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhe serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. E é, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, João ele escreve aqui para este irmão chamado Gaio. Ele era uma pessoa que estava andando na verdade. Outra coisa que chama atenção é que, provavelmente pelos dizeres aqui de João, este irmão, apesar de ser um crente, ele estava passando por um momento de doença, porque foi, olha, oro para que você tenha boa saúde, para que Jesus cure você. Isso mostrando mais uma vez que os servos de Deus também podem ficar doentes. Eles podem passar por momentos de tribulação e que essa tribulação ela é causada por uma enfermidade. Por isso que eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, para que você se recupere logo, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, a alma de Gaio estava muito bem, era um salvo, era um cristão ferrenho, ele defendia a causa de Cristo, mas por uma infelicidade, ele estava aqui passando por um momento de enfermidade. Então, João falou assim, olha, eu estou orando para que você se recupere rápido e que você esteja bem fisicamente, assim como a sua alma está bem. E João fala assim, olha, eu estou muito alegre porque eu recebi a visita de um grupo de irmãos. E estes irmãos, eles falaram bem ao seu respeito. Veja como é bom alguém ser fiel a Deus. A sua fama, a boa fama, ela corre entre as pessoas. Um grupo de irmãos foram visitar João e falaram assim, olha, João, sabe o irmão Gaio? Que homem de Deus. Aquele homem é hospitaleiro, é um homem fiel a Deus, anda na verdade. Olha, alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você, além de ser fiel, você
anda, você pratica a verdade. E você olha, eu não tenho maior alegria, essa alegria extravasa, é uma alegria enorme saber, através de outras pessoas, que um filho meu na fé, aqui é filho na fé, os meus filhos estão andando na verdade. Isto alegra o meu coração. Quando uma determinada pessoa, ela anda na verdade, é fiel ao Senhor, e a sua fama, esta boa fama, ela corre entre os irmãos. E chegou até o apóstolo João. E ele ficou muito alegre. E ele disse, olha, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Aqui, Gaio, ele recebeu uns irmãos itinerantes, aqueles que pregam a palavra de igreja em igreja. E quando eles chegaram aqui na igreja, a qual fazia parte o nosso amado irmão Gaio, ele recebeu esses irmãos em sua casa, tratou ele com hospitalidade. Mesmo não conhecendo esses irmãos, Gaio os recebeu com alegria, com dedicação. Você olha, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de serem desconhecidos. Olha, não eram conhecidos seus, mas o fato de apresentarem como irmãos, como evangelistas, você os recebeu com alegria. Olha, você fará bem se os encaminhar, ou seja, acolher esses irmãos de modo agradável a Deus. E ele, no 7 aqui, pois foi por causa do nome, nome quem? De Jesus, foi por causa de Jesus que estes irmãos evangelistas, ou esses itinerantes, eles saíram para pregar o evangelho. E eles não receberam ajuda alguma dos gentios. Esses irmãos saíram para pregar o evangelho por amor ao evangelho de Cristo. Eles não saíram porque uma igreja prometeu um cachê muito gordo. Não que a igreja tenha prometido, olha, vem aqui que eu vou te dar tanto para você pregar na minha igreja. Não, eles saíram por causa do nome de Jesus. Eles saíram para pregar o evangelho porque eles amavam a Jesus. Creio que nos dias atuais nós estamos precisando de pessoas que amem a palavra de Deus e que pregam o evangelho por amor e não por interesse monetário. Porque quando o interesse se torna monetário, aí vem a avareza no coração das pessoas e elas pregam por interesse, não motivada pelo amor a Cristo. Por isso, olha, esses irmãos saíram, eles não receberam nada dos gentios, nenhuma ajuda veio para que eles pudessem ir, mas eles saíram por causa do nome de Jesus. Então, olha, Gaio, é nosso dever receber esses irmãos que são dedicados à obra de Deus com hospitalidade. Irmãos como esse, que amam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, não motivado por qualquer coisa, mas motivado pelo amor a Cristo, para que nós tornemos cooperadores em favor da verdade. Olha, Gaio, recebendo os irmãos, nós nos tornaremos cooperadores junto com eles nesta obra que eles estão fazendo. Aí o versículo 9 é que é o triste. Aí ele vai falar sobre Diótrefes, um outro irmão que estava ali naquela igreja. Ele, olha, escrevia a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para que o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos aqui são os itinerantes, os evangelistas, e impede os que desejam receber e os expulsa da igreja. Que triste. Mesmo nos dias do apóstolo João, eles já encontravam pessoas que, ao passo que deveriam trabalhar em prol da obra de Deus, eles trabalhavam contra a obra de Deus. E esse Diótrefes, ele queria a primazia da igreja. Aqui, o mais importante entre eles é uma palavra grega que diz filaprotel.
Filaprotel é aquele que ama ser o primeiro, aquele que quer a primazia, aquele que quer ser o líder da igreja, aquele que manda na igreja, ele quer ser o maioral da igreja. E querendo ser o maioral da igreja, o líder da igreja, ele não recebe a nossa carta. Ele não recebe aquilo que está sendo escrito para ele. E ainda mais, ele fala palavras maldosas, maliciosas, degradantes, palavras malignas. A palavra maldosa aqui é poneros, do grego, que é mal, maliciosa, maligna, degradante contra nós. Olha, portanto, quando eu for, se realmente eu conseguir ir até essa igreja, eu chamarei a atenção dele pelo motivo daquilo que ele está fazendo contra nós. E ele fala assim, olha, não satisfeito com tudo isso, além de recusar a carta de João e ainda falar coisas maldosas e maliciosas contra a pessoa do apóstolo João, não satisfeito com tudo isso, ele se recusa a receber os irmãos, aqueles que Gaio recebeu com hospitalidade. Ele recusa a receber os irmãos itinerantes, os evangelistas. E além de não recebê-los na igreja, ele impede os irmãos, os membros da igreja, de também o fazê-lo. E aqueles que o fazem, ele expulsa da igreja. Veja, que homem ditador, que líder ditador. Será que em nossos dias nós também não estamos deparando com líderes ditadores? Onde a sua palavra é determinante em certa causa na igreja, em que ele não procura ouvir a opinião dos demais irmãos que compõem a igreja de Cristo? Ou esta pessoa, ele age impulsionada por esse desejo de ser o primaz da igreja, o líder da igreja, e somente a sua palavra é que tem valia nesta comunidade? Será que nós estamos vivendo com este mesmo cenário nos dias atuais? Provavelmente que sim. Assim como João, ele passou por isso lá no início da igreja. Creio que também nos dias atuais nós estamos passando pelos mesmos problemas. Agora ele vai falar sobre Demétrio. Aqui ele faz um elogio à pessoa de Demétrio. Amado, não imite o que é mal. Ele dá um conselho e fala da fidelidade de Demétrio. Olha, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também, João falando, nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. E ele dá testemunho aqui de quem? Da fidelidade de Demétrio. Porque João, ele disse, olha, além das pessoas falarem bem de Demétrio, eu também dou o meu testemunho. E olha, o meu testemunho é um testemunho verdadeiro. Demétrio é um homem fiel a Deus. Como é bom ter pessoas que estão ao nosso lado e que elas são fiéis a Deus. E que nós podemos dar testemunho da fidelidade desta pessoa. E João, com toda a convicção, ele conhecia muito bem Demétrio, e ele testemunhava da fidelidade de Demétrio. E encerrando, tenho muito que lhes escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. Tá, portanto, aí a terceira carta do apóstolo João. Então ele elogia a atitude de Gaio, ele repudia a atitude
de Diótrefes, e ele faz um elogio aqui à pessoa de Demétrio. Portanto, aí encerramos a carta, as 3 cartas. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a primeira, a segunda e agora encerrando a 3ª carta do apóstolo João. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Até lá!